Senhora de Avalon, capítulo 2. Então você veio entrar para a nossa ordem? Perguntou o velho. Gawain olhou para ele surpreso. Quando a sacerdotisa Quéia levou-o até o quarto de Brannos na noite anterior, o menino teve a impressão de que o bardo tinha perdido o juízo. Além da música, o cabelo dele era branco, as mãos tão paralisadas pela idade que não conseguia mais dedilhar as cordas da harpa. E quando Gawain foi apresentado, ele se mexeu na cama apenas para apontar para uma pilha de peles de carneiro, onde o menino podia se deitar, e logo voltou a dormir. O bardo não parecia muito promissor como mentor naquele lugar estranho, mas as peles de carneiro eram quentes e não tinham pulgas, e o menino estava muito cansado. Antes de pensar em todas as coisas estranhas que aconteceram com ele na última fase da lua, o sono carregou-o para longe. Mas na manhã, Brannos estava bem diferente da criatura confusa da véspera. Os olhos remelentos eram surpreendentemente vivos, e Gawain sentiu o rosto arder sob aquele olhar cinzento. Não tenho certeza, ele respondeu ressabiado. Minha mãe adotiva não me disse o que vim fazer aqui. Ela perguntou se eu gostaria de ser um bardo, mas eu só aprendi as canções mais simples que as crianças órfãs da Casa da Floresta cantavam. Gosto de cantar, mas obviamente é preciso mais que isso para ser um bardo. Essa não era bem a verdade. Gawain adorava cantar, mas o arquidruida Ardanos, o bardo mais notável entre os druidas do seu tempo, detestava o menino e jamais deixou que ele tentasse. Agora que sabia que Ardanos era seu bisavô, o que queria matar Eilan quando descobriu que ela esperava um filho, compreendia por quê, mas continuava com medo de revelar seu interesse. Se essa fosse a minha vocação, disse ele com cautela, eu já não deveria saber? O velho tossiu e cuspiu no fogo. O que você gosta de fazer? Na Casa da Floresta eu ajudava a cuidar das cabras e às vezes trabalhava no jardim. Quando tinha tempo, jogava bola com as outras crianças. Você prefere estar ao ar livre, se movimentando em vez de estudar? Os olhos vivos fixaram-se nele de novo. Gosto de fazer coisas, disse Gawain devagar. Mas gosto de aprender também coisas interessantes. Adorava as histórias de heróis que os druidas costumavam contar. Ele ficou imaginando que tipo de histórias as crianças romanas aprendiam, mas não era bobo de perguntar. Se você gosta de histórias, então vamos nos dar bem, disse Brannos sorrindo. Você quer ficar aqui? Gawain desviou o olhar. Acho que havia bardos na minha família. Vai ver, é por isso que a senhora Caelian me trouxe até você. Vai querer ficar comigo mesmo se eu não tiver talento para a música? Infelizmente, é da força dos seus braços e pernas que preciso, não de música. O velho suspirou e depois enrugou a testa, fazendo baixar as sobrancelhas espessas. Você acha que havia bardos na sua família? Então não sabe? Quem eram seus pais? O menino olhou para ele cansado. Caelian não tinha dito que devia guardar segredo sobre seus pais. Mas essa informação era tão nova para ele que nem parecia real. Mas talvez Brannos já tivesse vivido tanto que até isso não seria estranho para ele. Você acredita que até essa lua eu não sabia os nomes deles? Estão mortos, e acho que não posso magoá-los mais se contar a minha origem. Ele surpreendeu-se com o ressentimento que havia naquelas palavras. Dizem-me que minha mãe era a suma sacerdotisa de Vernemeton, a senhora Eilan. Lembrou da voz doce da mãe, do perfume que sempre sentia em seus véus, e teve de se conter para não chorar. Mas meu pai era romano, portanto você já percebeu que eu não devia ter nascido. O velho druida não podia mais cantar, mas não havia nada de errado com seus ouvidos. Ele percebeu o tom tristonho na voz do menino e deu um suspiro. Nesta casa não importa quem foram seus pais. O próprio Canumaglus, que governa o sacerdócio druida aqui, como a senhora Caelian governa as sacerdotisas, veio de uma família de oleiros que vivia perto de Londínio. Nenhum de nós, nessa terra, sabe quem pode ter sido a mãe dele, ou o pai. Só existem boatos. Diante dos deuses, nada importa além do que você puder criar para si mesmo. Isso não é bem verdade, pensou Gawain. Caelian disse que me viu nascer, então ela sabe quem era minha mãe. Mas creio que isso pode ser considerado um boato, pois tenho de confiar na palavra dela. Será que posso mesmo confiar nela? Ele pensou de repente, ou nesse velho,
ou em qualquer um neste lugar. Estranhamente, o rosto que lhe veio à mente naquele momento foi da rainha do reino encantado. Achou que confiava nela, e isso era realmente estranho, pois nem tinha certeza se ela era real. Para os druidas da nossa ordem, explicou o velho, o nascimento não importa. Todos os homens vêm para esta vida do mesmo modo, sem nada. E tanto o filho de um arquidruida ou de um nômade sem lar, todos nascem bebês pelados e chorões. Eu e você, o filho de um mendigo, de um rei ou de 100 reis, todos os homens começam assim, e todos terminam do mesmo jeito também, envoltos numa mortalha. Gawain ficou olhando para ele espantado. A senhora do povo encantado tinha usado a mesma frase, filho de 100 reis. Isso o fez sentir frio e calor ao mesmo tempo. Ela havia prometido voltar para buscá-lo. Talvez então explicasse o que esse título significava. Ele sentiu o coração galopar de repente e não sabia se era expectativa ou medo. Quando a lua, que recepcionou na volta para Avalon, começou a minguar, Caillan já participava da rotina do lugar como se jamais tivesse se ausentado. Toda manhã, quando os druidas escalavam o Thor para saudar o sol, as sacerdotisas faziam seus rituais diante da fogueira. À tarde, quando as marés do mar distante elevavam o nível das águas dos brejos, elas viravam para o leste homenageando o poente. À noite, o Thor pertencia às sacerdotisas. Lua nova, lua cheia, o minguante, cada uma tinha um ritual próprio. Era incrível como as tradições se estabeleciam rapidamente, pensou ela, seguindo Eiluned pelo galpão de depósito. A comunidade de sacerdotisas na ilha sagrada ainda não tinha celebrado um ano completo de atividades, e Eiluned já cuidava das coisas como Caillan tinha sugerido, como se fossem leis, com 100 anos de tradição. Você lembra que quando o Water Walker veio aqui pela primeira vez, ele trouxe um saco de cevada para nós, mas dessa vez, quando ele chegou para pegar seu remédio, não trouxe nada. Eiluned ia na frente pelo caminho que levava ao depósito, falando: Você deve entender, senhora, que isso não vai funcionar nunca. Já temos poucas sacerdotisas treinadas aqui para cuidar de quem pode nos oferecer algo em troca. E se você insistir em aceitar todos os órfãos que encontrar, como é que vamos ampliar nosso estoque para alimentá-los durante a época das chuvas? Caillan ficou sem saber o que dizer, pega de surpresa, mas logo recuperou o fio da meada. Ele não é um órfão qualquer, é o filho de Eilon. Então deixe Bendegide ficar com ele, afinal é o pai dela. Caillan balançou a cabeça, lembrando daquela última conversa. Bendegide era louco. Se pudesse, jamais deixaria que ele soubesse que Gawain estava vivo. Eiluned estava puxando a trave que trancava a porta do galpão de depósito. Quando a porta se abriu, um animal pequeno e cinzento saiu correndo e se escondeu nos arbustos. Eiluned deu um grito e caiu para trás nos braços de Caillan. Maldito animalzinho! Maldição! Cale-se! Ordenou Caillan, sacudindo a outra. Você não pode amaldiçoar uma criatura que tem tanto direito de procurar alimento quanto nós. E nem negar ajuda a quem chega pedindo, especialmente o Water Walker, que nos leva para lá e para cá através do lago, recebendo em troca nada além de uma bênção. Eiluned virou de frente para Caillan com o rosto roxo de raiva. Estou só cumprindo a tarefa que você determinou, exclamou. Como pode falar assim comigo? Caillan soltou-a e deu um suspiro. Não quis ferir os seus sentimentos, nem insinuar que não tem feito o trabalho direito. Ainda somos novas aqui. Ainda estamos aprendendo o que podemos fazer e o que precisamos. Mas o que eu sei é que não tem sentido ficar aqui se para isto temos que nos tornar inflexíveis e gananciosas como os romanos. Estamos aqui para servir a senhora. Será que não podemos acreditar que ela irá nos manter? Eiluned balançou a cabeça, mas o rosto recuperava a cor normal. Servirá aos propósitos da senhora que passemos fome? Olha aqui. Ela tirou a laje de pedra de cima do poço que servia de silo e apontou. O poço está meio vazio e ainda falta uma fase da lua até o solstício de inverno. O poço está meio cheio, Caillan quis retrucar. Mas tinha sido exatamente por causa dessa compulsão de se preocupar com esse tipo de coisa que nomeara Eiluned para administrar os depósitos de mantimento. Há mais 2 poços e ainda estão cheios, disse ela calmamente. Mas você fez bem em chamar minha atenção para isso.
Havia grãos suficientes para vários invernos nos depósitos de Vernemeton, e agora eles têm menos bocas para consumi-los, disse Eiluned. Não podemos pedir para que mandem mais provisões para cá? Kylian fechou os olhos, vendo outra vez o monte de cinzas na colina das donzelas. De fato, Eilan e muitas outras não iam precisar de alimento este inverno, nem nunca. Procurou se convencer de que era apenas uma sugestão prática, que Eiluned não tinha intenção de magoá-la. Vou pedir. Ela se esforçou para manter a calma. Mas, se pretendem desfazer a comunidade de mulheres da Casa da Floresta, como dizem, não podemos contar com elas para nos manter mais um ano. E de qualquer modo, seria melhor se o povo de Deva nos esquecesse. Ardano se intrometeu nos negócios dos romanos e quase causou uma desgraça para nós. Acho que devemos ficar menos expostas, e para isso temos de encontrar um jeito de conseguir alimento aqui mesmo. Isso é problema seu, senhora. O meu é cuidar dos suprimentos que já temos, disse Eiluned. Ela empurrou a laje de volta para o lugar. Não é problema da senhora, pensou Kylian, enquanto as duas continuavam a contar as sacas e os barris. É por causa dela que estamos aqui, e não podemos nos esquecer disso. Era verdade que ela e muitas das mulheres mais velhas jamais tiveram outro lar senão os das sacerdotisas, mas possuíam habilidades que se tornariam bem-vindas em qualquer mansão de chefe bretão. Seria difícil deixar tudo, mas nenhuma delas morreria de fome. Estavam servindo a deusa porque elas a chamou. E se a deusa queria sacerdotisas, Kylian pensou sorrindo um pouco. Era uma obrigação providenciar o sustento delas. E não posso fazer tudo sozinha, disse Eiluned. Espantada, Kylian percebeu que a conversa da outra mulher tinha virado um ruído ao longe. Ela ergueu as sobrancelhas, querendo saber o que Eiluned tinha dito. Você não pode esperar que eu cuide de cada grão de cevada e de cada nabo. Faça algumas meninas merecerem seu sustento, vindo me ajudar. Kylian franziu a testa e teve uma ideia de repente. Uma dádiva da senhora, pensou. A minha resposta. As meninas que estudavam com elas eram bem treinadas e podiam conseguir trabalho em qualquer casa do país. Por que não receber as filhas de homens ambiciosos e ensiná-las durante um tempo antes do casamento? Os romanos não se importavam com o que as mulheres faziam, eles nem precisavam saber. Você terá suas ajudantes, ela disse para Eiluned. Vai ensiná-las como prover um lar e quer ensinar a música, e eu ensinarei os antigos mitos do nosso povo e o folclore dos druidas. Que histórias você pensa que elas contarão para os filhos? E que canções cantarão para os bebês que tiverem? As nossas, eu acho, mas... As nossas, concordou Kylian. E os pais romanos que veem seus filhos apenas uma vez por dia durante o jantar não vão querer questioná-las. Os romanos acreditam que o que uma mulher diz não tem importância, mas toda essa ilha pode ser tomada deles pelos filhos das mulheres educadas em Avalon. Eiluned deu de ombros e sorriu, compreendendo apenas em parte, mas enquanto Kylian a seguia no resto da inspeção, sua mente trabalhava depressa. Havia no meio delas uma menina, Alia, que não tinha vocação para a vida de sacerdotisa. Quando ela voltasse para sua casa, poderia transmitir o conhecimento entre as mulheres e os druidas. Também explicariam aos homens da casa nobre que ainda se importavam com os antigos costumes. Nem os romanos com os seus exércitos, nem os cristãos com suas histórias de danação podiam se impor às primeiras palavras que um bebê ouvia nos braços de sua mãe. Roma podia governar os corpos dos homens, mas era Avalon, pensou ela com entusiasmo, a ilha sagrada, segura entre seus brejos que moldaria suas almas. Gawain acordou muito cedo e ficou deitado, com a cabeça desperta demais para dormir outra vez, apesar de pedacinho de céu que conseguia ver pela fresta da cabana de pau a pique só estar começando a clarear. Branos ainda roncava baixinho na outra cama, mas o menino ouviu alguém tossir e o farfalhar de mantos do lado de fora. Ele espiou pela janela. Lá em cima o céu continuava escuro, mas a leste uma pincelada de rosa claro indicava onde o sol nasceria. Na semana que se passara, desde sua chegada a Avalon,
Gawain começara a aprender os costumes. Os homens se reuniam em frente ao salão dos druidas, os noviços com mantos cinza e os sacerdotes superiores de branco, se preparando para os rituais do nascer do sol. A procissão era totalmente silenciosa. Gawain sabia que não falariam até o disco do sol aparecer claramente e com todo o seu brilho por cima das montanhas. O dia ia ser bonito. Ele não tinha passado toda a sua vida num templo druida sem aprender pelo menos isso sobre o tempo. Depois de sair da cama, Gawain vestiu suas roupas sem perturbar o velho sacerdote. Ainda bem que não o tinham posto na casa das donzelas, onde seria vigiado feito uma menina. Ele saiu da cabana de mansinho. A luz que anunciava a aurora era fraca, mas o perfume do frescor da manhã permeava o ar úmido e ele respirou fundo. Como se reagisse a um sinal mudo, a procissão do sol nascente começou a avançar na direção da trilha. Gawain esperou na escuridão mais profunda, ao abrigo do puxado do telhado de palha da cabana, até os druidas irem embora. E então, com passos leves, foi até a margem do lago. A mulher fada tinha dito para ele esperar ali. Todos os dias, desde sua chegada, Gawain descia até a beira da água. E estava imaginando se ela viria mesmo buscá-lo um dia, mas já começava a apreciar o lento alvorecer sobre o brejo por si só. O céu começava a se tingir com a primeira luz rosada da alvorada. Atrás dele, o brilho crescente iluminava os prédios reunidos no sopé do Thor. Lá estava a cumieira pontuda do salão de reunião, construído em formas de retângulo no estilo romano. Os telhados de palha das casas redondas mais atrás cintilavam um pouco, os maiores para as sacerdotisas, as menores para as donzelas, e um outro prédio pequeno, um pouco afastado, para as sumas sacerdotisas. Mais além, ficavam os galpões da cozinha e da tecelagem, e havia também um estábulo para as cabras. Não dava para ver muito bem os telhados mais gastos das casas dos druidas do outro lado da colina. Mais embaixo, ele sabia que ficava a fonte sagrada, e do outro lado, os pastos, o grupo de cabanas dos cristãos, amontoados em volta da árvore de espinhos que crescera a partir do cajado do padre José. Mas Gawain ainda não tinha ido até lá. As sacerdotisas, depois de alguma discussão sobre as tarefas que seriam apropriadas para um menino, encarregaram-no de ajudar no pastoreio das cabras que lhe davam leite. Se tivesse ido morar com o avô romano, pensou, não teria de cuidar de cabras, mas até que as cabras não eram uma companhia. Admirando o céu que clareava, ele se deu conta de que as sacerdotisas iam acordar logo e que estariam à sua espera no salão para o pão e a cerveja matinal. E então as cabras começariam a balir, aflitas para serem soltas nos pastos da encosta. Aquele era o único momento que tinha só para ele. Ouviu de novo em sua mente as palavras da senhora, filho de 100 reis. O que queria dizer? Por que ele? Não parava de pensar nisso. Já tinha se passado muitos dias desde aquele estranho encontro. Quando é que ela viria buscá-lo? Ficou sentado um longo tempo na margem do lago, olhando para o grande espelho d'água, que se transformava numa lâmina de prata refletindo o pálido céu do outono. O ar era frio, mas ele estava acostumado com o frio, e a pele de carneiro que Branos lhe dera para usar como capa que protegia a umidade. Não havia barulho ali, mas o silêncio não era completo. À medida que ele ficava mais tempo quieto, ia percebendo o sussurro do vento nas árvores, o suspiro das pequenas ondas que beijavam a margem. Ele fechou os olhos e prendeu a respiração quando, por um instante, todos aqueles pequenos sons do mundo em volta se transformaram em música. Ele ouviu uma canção, não sabia se vinha de fora ou se algo cantava em seu espírito, mas a melodia ficava cada vez mais suave. Sem abrir os olhos, tirou do bolso uma flauta de salgueiro que Branos lhe dera e começou a tocar. As primeiras notas pareciam tão desafinadas que quase jogou a flauta na água. Depois ficaram mais limpas. Gawain respirou bem fundo, empestigou-se e tentou de novo. Ouviu outra vez aquele som puro. Com todo cuidado, mudou os dedos de posição e lentamente começou a tirar uma melodia do instrumento. Relaxou sua respiração. Ficou mais profunda, controlada, e ele mergulhou na música que surgia.
Perdido na música, não percebeu quando a senhora apareceu. Aos poucos, a luz trêmula sobre o lago foi se definindo, criando uma sombra, e a sombra assumiu uma forma, movendo-se como mágica pela superfície, até chegar tão perto que ele conseguiu ver a proa baixa do barco em que ela estava e a vara fina que segurava. O barco parecia um pouco mais como uma barcaça em que o Water Walker os levara até a ilha, mas era mais estreito, e a senhora empurrava a vara com movimentos longos e eficientes. Gawain observou-a atentamente. No primeiro encontro, estava confuso demais para olhar bem para ela. Os braços esguios e musculosos estavam nus até os ombros, apesar do frio. O cabelo escuro era encaracolado na testa alta e sem rugas, marcada por sobrancelhas escuras e uniformes. Os olhos também eram escuros e brilhantes. Junto com ela, viu uma menina robusta, com covinhas profundas na face rosada, a pele lisa como creme batido e um cabelo lindo ouro acobreado, da mesma cor que a senhora Aylan, a mãe dele. Como a sacerdotisa, ela usava o cabelo preso numa única trança bem longa. A menina deu um sorriso largo e breve para ele, movendo as bochechas rosadas. Esta é minha filha, Ciana, disse a senhora, encarando Gawain com os olhos brilhantes e penetrantes como os de uma ave. Que nome lhe deram, meu senhor? Minha mãe chamou-me de Gawain, ele disse. Por que você... As palavras da senhora interromperam a pergunta do menino. Você sabe como manejar a vara numa chalana, Gawain? Não sei não, senhora. Jamais me ensinaram nada sobre a água. Mas antes de partir, ótimo. Então não tem nada que desaprender. E isso, pelo menos, posso ensinar para você. As palavras dela atropelaram as dele novamente. Mas por enquanto será suficiente entrar no barco sem balançá-lo. Pise com cuidado. Nessa época do ano a água está fria demais para um banho. Ela estendeu sua mão pequena, firme, feito rocha, e ajudou a equilibrá-lo quando ele entrou no barco. Gawain sentou e agarrou-se às laterais quando a chalana deu uma guinada. Só que, na verdade, era a sua reação ao comando dela e não ao movimento que o perturbava. Ciana deu uma risadinha e a senhora encarou-a com os olhos ameaçadores. Se você não tivesse aprendido, também não saberia nada. Acha que está certo zombar da ignorância? O que é que tem a minha ignorância? Pensou ele, mas não tentou repetir a pergunta. Talvez escutasse mais tarde, quando chegassem ao lugar para onde ela o estava levando. Foi só a ideia de um banho inesperado num dia como esse, murmurou Ciana, tentando parecer séria. Mas ela riu de novo, e a senhora sorriu compreensiva, afundando a vara na água e fazendo a chalana deslizar pela superfície do lago. Gawain olhou para a menina, que estava atrás dele. Não sabia se Ciana estava fazendo pouco dele, mas gostava do modo como seus olhos ficavam apertados quando sorria, e resolveu que a provocação não incomodava. Ela era a coisa mais linda que existia em toda aquela extensão de água prateada e de céu claro. Ele queria aquecer as mãos naquele cabelo avermelhado. Sorriu para ela. O brilho do sorriso largo que viu respondendo ao seu golpeou a concha que ele usava para proteger os seus sentimentos. Só muito mais tarde percebeu que naquele instante seu coração se abria para ela, para sempre. Mas, naquele momento, ele só sabia que sentia calor, e afrouxou a tira que fechava a pele do carneiro. A chalana navegava suavemente sobre a água e o sol ia subindo no céu. Gawain ficou calado, observando Ciana de soslaio. A senhora parecia não ter necessidade de falar, e a menina seguia seu exemplo. Gawain não ousava romper o silêncio e começou a prestar atenção no grito ocasional de um pássaro e no marulho da água. O lago estava calmo, só um pouco encrespado pela brisa, ou pelos pequenos rodamuinhos que a senhora explicou que eram sinal de tocos ou baixios escondidos. O outono estava chuvoso e o lago bem cheio. Gawain olhou para a vegetação aquática ondulante e imaginou prados submersos. Colinas e outeiros apontavam acima da superfície, unidos em alguns lugares por touceiras espessas de junco. Já passava do meio-dia quando finalmente a senhora fez o barco deslizar na praia de Seixos de uma ilha, que pelo menos para Gawain parecia igual às outras.
Então ela desembarcou em terra firme e acenou para as 2 crianças irem com ela. Você sabe acender uma fogueira? Perguntou ela. Sinto muito, senhora, nunca me ensinaram isso também. Ele sentiu que corava. Sei manter um bom braseiro aceso, mas os druidas consideravam o fogo sagrado. Só permitiam que eu saísse em determinadas horas, e eram os sacerdotes que alimentavam o fogo. É bem coisa de homem fazer mistério de uma coisa que qualquer mulher de fazendeiro sabe fazer, disse Ciana zombeteira. Mas a senhora balançou a cabeça. O fogo é um mistério, como qualquer poder. Pode ser perigoso, pode nos servir ou pode ser um deus. O que importa é a maneira com que é usado. E que tipo de chama alimentamos aqui? Ele perguntou com voz firme. Apenas uma fogueira de caminhante, que servirá para cozinhar a nossa refeição do dia. Ciana, leve-o com você e mostre como achar material combustível. Ciana estendeu a mão para Gawain e prendeu os dedos dele entre os seus. Primeiro temos de encontrar capim seco e folhas mortas. Qualquer coisa que queime rapidamente e que pegue fogo com facilidade. Com gravetos e pedaços de árvore assim. Ela soltou a mão dele e pegou um punhado de gravetos. Juntos procuraram material seco e fizeram uma pilha de galhos e folhas num oco da árvore carbonizada. Sobre o solo úmido, puseram os galhos maiores numa outra pilha. Obviamente, elas tinham usado aquele lugar antes. Quando achou que a pilha já estava suficientemente alta, a senhora mostrou para Gawain como acender o fogo com uma pederneira e uma peça de aço que guardava na bolsa amarrada ao cinto. E a fogueira ardeu. Gawain achava estranho ela querer que ele fizesse o trabalho de um servo depois de saudá-lo como rei. Mas olhando para o fogo, lembrou-se de que ela disse antes a respeito disso e compreendeu. Mesmo um fogo de cozinha era sagrado, e talvez naqueles tempos em que os romanos governavam o mundo exterior, até um rei sagrado podia ter de servir um pouco, de forma secreta. Depois de alguns minutos, uma fogueira pequena e alegre exibia chamas compridas, que a senhora alimentava com galhos cada vez maiores. Quando já queimava bem, ela pegou, de dentro de uma bolsa na chalana, a carcaça sem cabeça de uma lebre. Com uma pequena faca de pedra, ela tirou a pele e as entranhas, prendendo-a com galhos verdes sobre a fogueira, onde alguns galhos já tinham virado carvão. Em pouco tempo, o líquido fervente que saía da lebre começou a pingar no fogo. O estômago de Gawain roncou de fome com um cheiro delicioso, e ele lembrou vivamente que não tinha tomado café da manhã. Quando a carne ficou pronta, a senhora dividiu com sua faca e deu uma porção para cada uma das crianças, mas não pegou uma para ela. Gawain comeu com gosto. Quando terminou, a senhora mostrou onde deviam enterrar os ossos e a pele. Senhora, disse Gawain limpando as mãos na túnica, obrigado pela refeição, mas ainda não sei o que quer de mim. Agora que já comemos, vai me explicar? Ela ficou olhando para ele pensando um longo tempo. Você acha que sabe quem é, mas não sabe nada. Eu já disse, sou uma guia. Vou ajudá-lo a descobrir o que está destinado a fazer. Ela voltou para a chalana e chamou os 2 de volta para o barco. E quanto aos 100 reis, ele queria perguntar, mas não teve coragem. Dessa vez a mulher fada guiou a chalana através de um canal aberto pelas águas do rio através do pântano. Ela se abaixava bastante para encostar a vara no fundo do lago. A ilha para a qual se dirigia era grande, separada das terras mais altas no oeste apenas por um estreito canal. Andem sem fazer barulho, ela disse quando encalharam na praia. Ela guiou-os por entre as árvores. Mesmo no início do inverno, quando as folhas começam a cair, esgueirar-se entre troncos e galhos baixos não era tarefa fácil, e as folhas secas estalavam sob os pés incautos. Gawain ficou tão concentrado na caminhada que nem pensou em perguntar para onde iam. A mulher fada não fazia barulho algum, e a menina também, quase nada. Faziam com que ele se sentisse como um touro desajeitado. Ela ergueu a mão e ele ficou contente de poder parar. Lentamente, a mulher afastou para o lado um galho de avelaneira. Logo adiante, havia uma pequena clareira onde cervos vermelhos pastavam na grama escassa. Observe os cervos, Gawain. Você precisa aprender sobre eles, disse ela baixinho. No verão, não vai encontrá-los aqui. Eles descansam no calor no dia
do dia e saem apenas no pôr do sol para se alimentar. Mas agora sabem que devem comer tudo o que puderem antes do inverno chegar. Um dos primeiros deveres do caçador é conhecer os hábitos de todos os animais que ele procura. Gawain arriscou-se a perguntar em voz baixa: então eu devo ser um caçador, senhora? Ela demorou um pouco para responder. Não importa o que você vai fazer, ela explicou no mesmo tom suave. O que você é, isso é uma outra história. É isso que precisa descobrir. Ciana pegou a mão dele e puxou-o para uma pequena depressão no capim. Vamos observar os servos daqui, sussurrou ela. Deste lugar podemos ver tudo. Gawain ficou quieto do lado dela, e estavam tão próximos que de repente se deu conta, de forma muito intensa, que ela era uma menina e da idade dele. Jamais tinha visto, muito menos tocado, uma menina antes. Eilon e Caelian, com quem convivera durante toda a sua vida, não pareciam mulheres para ele. De repente, as coisas que sempre tinha ouvido falar sem compreender jorraram em sua mente. Quase tonto com essa nova percepção, sentiu a face ficar completamente vermelha. Teve total consciência disso e escondeu o rosto no capim frio. Sentiu o cheiro úmido e suarento do cabelo de Ciana e o forte odor do couro mal curtido da saia que ela usava. Depois de algum tempo, Ciana cutucou a cintura de Gawain e sussurrou: olhe! Uma corça altiva e delicada apareceu na clareira, pisando leve, equilibrada nos cascos que pareciam pequenos demais para suportar seu peso. Atrás dela surgiu um filhote saltitante, cujas manchas começavam a desaparecer sob a pelagem felpuda de inverno. A criaturinha seguia as pegadas da mãe, mas, comparados com a elegante confiança da corça, seus passos ora eram desajeitados, ora graciosos. Como eu, pensou ele sorrindo. Gawain ficou espiando os dois animais andando juntos e parando para farejar o vento. Então, talvez assustada com um ruído que Gawain não ouviu, a corça levantou a cabeça e fugiu aos pulos. Sozinho, naquela pequena clareira, o filhote parou e ficou completamente imóvel, alguns segundos. Depois saiu correndo atrás da mãe. Gawain soltou o ar que tinha preso no peito. Não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Eilon, minha mãe, pensou ele, examinando a ideia, e não pela primeira vez era como aquela corça. Estava tão ocupada sendo suma sacerdotisa que nem se dava conta de que eu estava ali, menos ainda de quem ou que eu era. Mas já estava quase acostumado com essa mágoa. Mais real do que a lembrança era saber que Ciana estava deitada ao seu lado. Ainda sentia a pressão dos dedos pequenos e úmidos da menina em sua mão. Já ia se levantar, mas ela apontou para o limite da floresta. Ele ficou paralisado, procurando não respirar, e viu do outro lado da clareira uma sombra. Ouviu uma exclamação involuntária e abafada de Ciana, quando um veado magnífico, com uma galhada exuberante, apareceu marchando lentamente no espaço aberto. Tinha a cabeça levantada e se movia com leveza e grande dignidade. Gawain ficou espiando sem se mexer e viu o veado virar a cabeça, parando um pouco, como se tivesse visto o menino atrás da folhagem. Ele ouviu Ciana sussurrar ao seu lado: o veado rei. Ele deve ter vindo para recebê-lo. Eu já fiquei observando os servos mais de um mês sem vê-lo. Gawain ficou de pé sem pensar. Seus olhos encontraram os do veado e os dois ficaram parados um tempo. Então o animal mexeu as orelhas e se aprontou para fugir. Gawain mordeu o lábio, certo de que tinha assustado o bicho, mas logo em seguida uma flecha com penas pretas cruzou o ar e furou a terra no lugar em que o veado estava antes. Depois veio outra, mas nessa hora todos os servos já estavam no meio das árvores e não se via mais nada além dos galhos balançando. Gawain olhou para o lado de onde as flechas tinham partido. 2 homens surgiram de dentro da floresta, cobrindo os olhos com as mãos para protegê-los do sol da tarde. Parem! Os lábios da senhora se moveram, mas a voz parecia saída de todos os lados. Os caçadores pararam na mesma hora e olharam em volta. Essa presa não é para vocês. Quem nos proíbe? Começou a dizer o mais alto dos dois, embora o companheiro fizesse o sinal contra o mal e sussurrasse para ele se calar.
É a floresta que proíbe, e a deusa que dá vida a tudo. Podem caçar os outros servos, pois estamos na estação de caça, mas esse não. Vocês ousaram ameaçar o veado-rei. Vão e procurem outro rastro. Os 2 homens tremiam, sem nem mesmo tentar recuperar suas flechas. Viraram-se e partiram em disparada pelo caminho de onde tinham saído. A senhora saiu da sombra de um grande carvalho e fez sinal para as 2 crianças. Precisamos voltar, disse ela. Já passou a maior parte do dia. Estou contente de termos visto o veado-rei. Era isso que eu queria que você visse, Gawain. Foi essa a razão de tê-lo trazido aqui. Gawain ia começar a falar, mas achou melhor ficar calado. O que é? Perguntou a rainha. Pode dizer tudo o que pensa para mim. Nem sempre serei capaz de fazer ou explicar tudo. Mas você pode perguntar, e se eu não puder fazer ou permitir, direi a razão. Você impediu que aqueles homens caçassem o veado. Por quê? E por que eles obedeceram? Eles são homens dessa terra e sabem que é melhor não me desobedecer. Quanto ao veado, nem a fome das raças mais antigas fariam com que tocassem nele por querer. O veado-rei só pode ser morto pelo rei. Mas nós não temos rei, ele murmurou, sabendo que estava chegando perto de uma resposta, só que não tinha certeza de querer ouvi-la. Agora não, disse ela. Venham. A senhora se dirigiu para a trilha por onde tinham chegado. Gostaria de não ter de voltar, disse Gawain com tristeza. Eu não passo de um fardo indesejado para o povo do Thor. Ele se surpreendeu quando a senhora não garantiu logo as boas intenções em suas guardiãs. Estava acostumado a ver os adultos sempre apoiando o que os outros adultos diziam, mas a senhora hesitou. Depois falou lentamente. Também queria que você não tivesse de voltar. Não quero que fique triste, mas todo adulto deve, em algum momento de sua vida, fazer coisas que não gostam ou quer. E apesar de considerar um privilégio poder criar alguém na sua linhagem e de sempre ter querido um filho para educar junto com minha filha, é preciso que você fique no templo durante o tempo que levam para treinar um druida. Esse aprendizado é necessário para minha filha também. Gawain pensou no que ela dizia, mas eu não quero ser druida. Eu não disse isso, só que você tem que receber esse treinamento para poder cumprir o seu destino. E qual é o meu destino? Ele deixou escapar de repente. Não posso dizer. Não pode ou não quer, gritou ele, e Ciana empalideceu. Não queria brigar com a mãe na frente dela, mas precisava saber. A mulher fada ficou muito tempo só olhando para ele. Quando você vê as nuvens vermelhas e carregadas, sabe que vai ser um dia tempestuoso, não é? Mas não sabe dizer exatamente em que momento a chuva vai cair. Se será muita ou pouca água. É assim que funciona o tempo dos mundos interiores. Eu conheço suas marés e seus ciclos. Conheço os sinais e vejo seu poder. Eu vejo o poder em você, criança. As marés astrais ondulam à sua volta, assim como a chuva que se espalha sobre uma árvore oculta. Pode não servir de consolo agora, mas sei que você está aqui com um propósito. Eu não sei que propósito é esse exatamente. Se eu soubesse, não poderia revelá-lo por muitas vezes, quando procuramos fazer com que uma profecia se concretize, ou quando tentamos evitá-la, fazemos justamente o que não devemos. Gawain ouviu-a tudo sem manifestar grandes esperanças, mas quando ela terminou, ele perguntou: Então vou vê-la de novo, senhora? É claro que vai. A minha própria filha vai viver com as donzelas de Avalon. Quando eu for visitá-la, estarei com você também. Você cuidará dela no meio dos druidas, de modo que ela cuidou de você nessa floresta? Gawain espantou-se. Ciana não tinha o tipo de uma sacerdotisa druida, pois o modelo dele era Eilan, talvez Kylian. Então Ciana também seria uma delas? Será que tinha um destino igual a ele?